Taná aqui, né? Então nós temos essa passagem aqui que nós estamos enfocando a pessoa do Mashiach dentro do Taná. Então aqui no Eixaia 53, do verso 2 em diante, Eixaia 53, do 2 em diante, os irmãos podem anotar aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui até o verso. Eu vou ler aqui, ó, do 2 até o 5, daí os irmãos acompanham, né? Eixaia 53, do verso 2 até o 6. Até o 6, até o 5, na verdade. 53, 6, né? 53, do verso 2 até o 5. Ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Elohim, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa última frase aqui que eu li aqui, só um pouquinho, ferido de Elohim, ela repete aqui no verso 7, me parece, diz que ele, no caso, essa pessoa aqui, foi moído, né, por Elohim, em prol de uma causa. Deixa eu ver aqui. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e quem pode falar da sua linguagem? Eu tenho, aqui já está meio virado o texto, aqui está um pouco dessa parte aqui, né? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, ele foi ferido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, assim por diante, deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Oficial, fique quieto ali, ó, o irmão está falando ali, ó, quietinho. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Eterno, o tetagrama, agradou em moê-lo, fazendo-o infamar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, a sua vida, o seu sangue. Verá a sua posteridade o resultado disso, prolongará os seus dias, e o bom prazer que o Eterno vai ver isso, porque quando o sacrifício subia, a fumaça do sacrifício, diz que era um cheiro agradável para o Eterno, em sentido de que aquele pecador estava sendo salvo, né? Não estava sendo morto ali, né? Deixa eu ver aqui. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele, essa terceira pessoa, verá o trabalho da sua mão, o resultado, né? E ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos. Veja a palavra muitos aqui. Até eu coloquei aqui Eixaia 8:18, em conjunto com esse texto que fala justificará a muitos, onde diz assim: eis-me aqui com os filhos que o Eterno me deu e tal, né? E as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pela transgressão dos pecadores intercedeu. Então esse texto aqui, ele é muito batido, até a ala judaica mesmo, né?
eles arrumam vários tipos de... Só que tem uma questão do versículo 8, lá tem a questão da geração ali, né? Então, mas esse Mas por ver no hebraico, daí falando do hebraico, não mais da tradução, a palavra hebraico significa geração enquanto período de uma vida. Sim. Mas eu tenho aqui, irmão. Então não pode, veja bem, enquanto período de uma vida. É por extensão os que vivem durante esse período. Nunca significa nascimento ou origem. O sentido sugerido pelo grego e pelo latim, quem relatará a sua geração, está vindo de grego e latim, né, é aplicado pelos pais da igreja. Sim. Então tem umas o versículo 8 que o irmão deu, né? Daí é o 8, só a questão da geração. Então eu tenho aqui o versículo 8, está aqui o texto hebraico aqui, o versículo 8, eu fiz uma tradução baseada no dicionário mais próximo do que eu pude. Então seria mais ou menos assim, para o nosso entendimento em português. Por um iníquo julgamento ele foi arrebatado da sua geração, daquele período contemporâneo, foi arrebatado ali atrás. Porque a profecia aqui, irmão, a profecia ela está, o profeta Jeremias, Isaías está antes do Mashiach, né? Então a profecia foi reverberada antes. Então está dizendo de algo que iria acontecer com alguém no futuro, do profeta. Por um iníquo julgamento ele foi arrebatado, tirado da sua geração. Da geração lá, quando a profecia se cumpre, no período contemporâneo. Veja aqui, ele. Contemporâneo, presente, né? Sim. Aí o cristianismo aplica para o futuro. Porque a palavra geração no hebraico, irmão, pega o Strong lá, não dá margem para você futura. A palavra que se encontra lá no texto. Pode ver lá no dicionário lá. Vai ter um probleminha aí de interpretação. Não, mas aqui o texto está dizendo que nessa profecia que ele seria julgado por um julgamento falso, manipulado, né? Por consequência desse julgamento, ele seria levado à morte. Porque é aplicado pelos pais da igreja a geração eterna, ou seja, algo que transcende, certo? Sim. Futuro do verbo, ou a concepção, depende da linha do cristianismo que está conversando, ou a concepção miraculosa no caso de Cristo. Não é uma tradução exata do hebraico. Propôs-se corrigir o texto, mas este é sustentado pelos pais da igreja. Sim, mas isso aí é uma posição da igreja romana, uma interpretação deles, uma apologia deles. Não, o hebraico não dá margem de jogar para o futuro. É o que eu estou relatando. Geração. Sim. Ela é período. Ela não é futura. Sim. Aí quem traduz para futuro daí é a questão de... Não, mas o texto aqui, nós estamos lendo Isaías 53:8, e o que o texto diz é isso, olha. O profeta Isaías está reverberando uma profecia relacionada a uma pessoa do qual os acontecimentos iriam ser futuro. Então, quando no período da profecia se cumprindo, no caso lá se for com o Mashiach, então ele vai ser tirado daquela geração dele, daquele período contemporâneo dele ali, da profecia que iria ser no futuro. Depois diz aqui, quem se prontificou em defendê-lo desse julgamento aí, pois ele foi cortado da terra dos viventes, e por causa da rebelião do meu povo, ele foi ferido. Então aqui está, no caso aqui, sim. Essa aliança e essa questão que ele era porque o povo, né, porque fala lá, não lembro onde está escrito que se aqueles tempos não fossem abreviados, né, não sobraria um, né, e dá a entender que é no tempo do Mashiach, né, se o Mashiach não tivesse morrido, né, ali Israel jamais seria espalhado, né, e eles iam morrer todos ali, né. Sim. Tem uma situação então ali, irmão. Por isso que daí sim. No caso, tem duas situações ali que consegui perceber no conteúdo que a gente está conversando. Uma delas é considerando o El como aquele que faz com que a profecia aconteça lá na frente com Mashiach. E existe o outro que é o tetagrama. Por exemplo, quando se fala do tetagrama, a gente pode ver que existe uma linha que é chamada cura. O tetagrama, na função de Rafa,
Rafa é uma palavra em hebraico que diz que é cura. Sim, certo. Yahweh, por exemplo, é aquele que providencia. Então você já percebeu que quando fala de Elohim e Mashiach, não existe ali um entendimento. Por exemplo, o irmão leu ali na Bíblia, na palavra, de perdoar pecado. Agora minha pergunta é o seguinte: em Devarim ou Vaikra, a gente consegue encontrar uma mitzvah usando o sangue de um ser humano para pagamento? Não, não, porque nesse período... Desculpa, o corteiro, não terminou a pergunta. Porque quando a gente, no caso, estabelece que é um El, falando lá na frente do Mashiach, então não dá para a gente traçar aquele El com uma função. Então, por exemplo, será que o Eterno, o Tetagrama, colocaria uma exceção lá na frente do Mashiach para usar o sangue dele numa situação que nunca aconteceu lá na Torá, lá atrás? Sim, mas aí é a questão do período de tempo, né, irmão? Lá no período do Torá, lá dos Levíticos, aquele período da transição do Israel do Egito pelo deserto até chegar a Canaã, então nós sabemos que naquele período foi dado as leis, né? Foi dado por exemplo, o Eterno passou para eles, através de Moshe, o seu plano, né? A sua posição em termos de como Israel deveria proceder diante dele. Então, por exemplo, o irmão fala das festas. As festas tinham uma finalidade no sentido de motivar, de vincular, né, no momento da festa com o Eterno. Então isso foi feito durante muito tempo para manter alguma coisa assim que pudesse manter o israelita consciente do Eterno. Cada festa vinha a alegria, a festa é alegria, né? Então eles se alegravam, assim por diante. Mas nesse inteirinho aí, o irmão sabe que lá no Monte Sinai, no Êxodo, né, o Shemut 25, que se estabelece o primeiro santuário ali, o primeiro tabernáculo, né? No caso ali, a tribo de Levi, através de como que chama lá, Araão, né? Araão foi o primeiro sacerdote. Até então, do Egito até o Monte Sinai, o povo era largadão, estava só indo pelo deserto, né? Mas quando chega ali, então agora começa a mudar a coisa. O Eterno começa agora a chamar a atenção dele, mostrar que dali para frente esse relacionamento ia se intensificar cada vez mais. Então vem aí o Araão, né? Estabelece o Araão como o sacerdote, os filhos de Araão, os seus auxiliares, daí vai. Então o sacerdócio, qual a finalidade de ser estabelecido? Dali para frente já começa então o sacrifício dos animais. Vai mostrar que o israelita pecador era sério o pecado. Então o animal começa a ser morto para exatamente já ir mostrando para eles que, por exemplo, se eles parassem de pecar, não precisava levar o cordeirinho, o animalzinho, para ser morto lá pelo sacerdote. Mas cada vez que pecava, tinha que levar. Então daí para frente o Eterno começa a intensificar com eles, né, esse propósito, mostrar que a santidade dele, certa feita, ele diz para o Israel, né, sede santa porque eu sou santo. Então quando o israelita pecava, cometia um ato contra, digamos, a Torá, contra as regras lá, ele já se sujava. Então, para ele se manter de novo, ele tinha que se limpar espiritualmente, e era através do animal. Isso vai transitar por toda a história de Israel e vem vindo. Vai chegar na construção do templo. Quando chega a construção do templo, lá por Salomão, né? Então aquele ritual do tabernáculo agora deixa de ser do tabernáculo, passa para o santuário, que segue os mesmos procedimentos. O Kadosh, o pátio ali, onde se preparava o animal, enfim. A tenda agora sai e entra o templo e vai. Até chegar lá na época que o templo é destruído lá pelo rei da Síria, por causa da rebelião deles, assim por diante. É essa história que vai de Israel. Mas isso aí não poderia ir para sempre, esse ritual de sacrifício e Yom Kippur. Não tinha o sacrifício diário. Um cordeiro era morto de manhã, sacrificado de manhã, e um cordeiro era à tarde. Isso tudo para mostrar para Israel o horror, né? Assim, a repugnância, aliás, que o Eterno tem para com o pecado. Né? Então a posição do pecador é se limpar. Quando vai diante dele para orar, tem que estar limpo. Né? Então, nesse período, nem o israelita podia se dirigir ao Eterno diretamente.
lá no campo, nem mesmo fazer um sacrifício que fosse lá debaixo de uma árvore, ou levantar um altar lá, isso não podia ser feito, era só no templo, né? Sim. Então, por exemplo, quando existe a oração do Pai lá em cima, o irmão acredita naquela parte que diz que santificado seja o teu nome? O irmão acredita naquela parte? Não, eu teria que dar uma olhada, porque muitas vezes a gente vem vindo, estudando e vendo, né? Muitas coisas, com o passar do tempo, a gente ou vai ver que não tinha sentido, ou vai aprender muitas coisas que não sabia antes, né? Sim. Então, como o irmão perguntou essa questão do sangue, no caso, até então, nenhum humano tinha sido sacrificado no santuário. Sim, porque a conexão estou tentando fazer é o seguinte, porque se o irmão acredita, por exemplo, que na oração que Mashiach ensinou para você, o santificado seja o teu nome, que a função, se é falado de Elohim, não dá para traçar uma função. Se é o tetagrama envolvido, daí é Makdesh. Então, Makdesh vocês para vir na minha presença. Sim. Agora, quando o Mashiach vai orar aquilo na Bíblia Ocidental, o que a Ocidental fala? Que é a gente que tem que santificar o nome dele, mas não é aquilo. O que o Eterno falou no deserto? Se santifiquem vocês para vir na minha presença. Certo. Então você vê que até na oração ali, se a gente não souber. Caso, está correto. Está vendo que. É o que eu falei agora, nós temos que se purificar primeiro, né? Para depois o dia do Eterno. Mas então o irmão acha que o sangue então é o que causou a santificação, ou foi o povo que entendeu o que o Mashiach fez e se refletiram nele como o servente obediente da Torá? Ou foi simplesmente acreditar no sangue dele e se purificar e se santificar? Não, porque se o El, no caso, se El é aquilo que El quer que faça, é uma situação. Agora, se a gente está falando do tetagrama, então é Makdesh. Se santifique então para vir na minha presença. Leia a Torá, entenda a Torá e obedeça a Torá como salvação antes de vir na minha presença. Agora, se é El, daí não tem como traçar aquilo ali. Irmão, entende? Então, santificado seja o teu nome, ele já é santificado. Santificação é para aquele que está lá embaixo. Então dá para ver que existe uma distorção, né? Não, eu entendi, irmão. Sim, é isso mesmo, tá certo. É o que eu acabei de falar. O israelita, para ser santo, porque eu sou santo, e cada vez que ele cometia um pecado, ele tinha que se purificar através desse sistema ritual. Sim. É o animal que ia. Então, em vez do Eterno, digamos, fulminar o pecador, que era o israelita, ele aceitava a morte daquilo lá. Mas isso aí iria se estender até um certo tempo, que esse sacrifício animal iria se encerrar. Por isso que está escrito lá no Daniel lá, na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. E aqui nós vemos elementos humanos. E tem o seguinte, irmão, se veja, não era o Eterno que matava o pecador. Sim. Não é o Eterno, e sim era o coisa ruim. Porque o coisa ruim, quando tem pecado, ele quer matar. Quem é, no caso, linkado com o tetagrama e entende as leis no reino espiritual, não é o Eterno que vai lá e mata. É o pecado que está no pecador, que aquilo ali é linkado com coisa ruim que causa a morte. Então, quando aquele pecado era perdoado, que o sangue acontecia, porque quem que estava matando aquilo ali? Era o indivíduo ou era o coisa ruim pedindo o pagamento dele para não matar o cara? Então a gente tem que começar a entender a dinâmica, como é que funciona, né? Porque o sacerdote não vai matar o animal. Quem mata o animal é o pecador, e o pecado é negativo. Então, mas veja bem, essa passagem, esse texto aqui do Isaías 53, né? Talvez até um pouquinho, talvez alguma oscilação de tradução, mas ele dá, os textos são bem claros que, no caso aqui, esse servo do Eterno aqui, ele iria entregar a sua alma na morte, em resgate de muitos. Então está escrito aqui. Então quando o Mashiach, por exemplo, nós sempre comentamos até, em alguns casos, pelo menos antes, que quando os soldados foram lá prender o Mashiach lá no Getsemane, o mestre perguntou, né, a quem buscais? E ele já sabia a finalidade daquele soldado lá. A quem buscais? Aí eles disseram, o Yoshua, o Nazareno, o Yeshua, alguma coisa assim. Ele disse, sou eu. Ele não negou que era ele.
sou eu. Esse sou eu, eu já estava sabendo que esse sou eu, o que iria significar lá na Mas frente. no hebraico, o irmão está lendo Elohim ou está lendo o tetagrama? Não, agora eu estou na narrativa aqui dos evangelhos, né? Quando foram prender, não foram prender o Mashiach. Aí, aqui as narrativas de Yohanan, além de outros lá, diz que após ele ter ceado ali com seus discípulos, né? Aquela cerimônia, depois nós vamos voltar nessa questão aí, ele foi lá cantar um hino, não é isso? E foram lá para o Getsemane. Daí foram lá, até aquele episódio que o mestre pediu para que os discípulos orassem com ele, vigiassem com ele. E ele se afastou, diz o texto que ele se afastou. E lá ele, em particular, ele orou o Eterno, né, o particular dele com o Eterno. Mas daí, em dado momento, chega o soldado lá e vem se aproximando daquele movimento. Ele já sabia o que estava acontecendo. Aí ele se aproxima lá da frente dos discípulos. Tem aquele episódio que estavam dormindo, ele foi lá, acordou lá e tal, né? E disse: a quem vocês procuram? Daí disseram: Yehoshua e tal. Sou eu, né? Inclusive uma correção, porque o hebraico, na língua hebraica, nunca se usa o verbo ser na primeira pessoa. Eu estou dizendo, ele disse sou eu, na nossa linguagem aqui, mas certamente ele disse assim, Anihu, eu, ele. É uma expressão do hebraico. O hebraico não usa o verbo ser para a primeira pessoa, né? Certamente Anihu. Daí, se ele já disse sou eu, né? Eu, ele, então já podiam chegar aí, né? Mas aí parece que ficaram lá, um cochichando com o outro e tal, e papapá. Aí ele perguntou mais uma vez: a quem buscais, né? Daí, Yehoshua, Yeshua, Nazareno, Anihu, né? E parece que o texto ali até dá uma ideia de que ele ficou um pouco meio nervoso ali, né? Já vos disse que sou eu, tipo, o que vocês têm que fazer, façam logo, né? E daí tem a questão da prisão. Então, nesse caso, só para completar, então nesse momento foi a deixa para ele, digamos que o inimigo estava dando, para que ele não podia negar. Não, sabe, porque ao confirmar que era ele já sabia o que ia acontecer lá no dia 15, digamos assim. Tudo que ele queria passar, ele já sabia. Não no sentido de pré-ciência, coisa assim. Mas isso aí era óbvio que ele já sabia o que ia passar. Então eu podia simplesmente negar ali, não sou eu, não sei quem é, e passava batido, né? Então por isso que vai dizer que ele voluntariamente, até tem uma passagem no livro dos Hebreus, no qual ele diz assim, que ele voluntariamente ele se entregou, né, em forma de sacrifício, de expiação, para o Espírito Eterno. Então não foi algo que ele foi coagido, tudo leva a entender que tudo isso ele fez, se entregou de uma forma voluntária, né? Então é nesse sentido aí, que ele iria ser sacrificado, supliciado. Aí diz aqui, que ele será esmagado por causa da transgressão do meu povo. Então esse sacrifício humano feito por ele, que era um homem justo e santo, né, não tinha, em prol dos pecadores, dali para frente, aí surge agora uma transição. Né? Só que tem o seguinte, irmão, tem que estabelecer, de uma certa forma, entender o tetagrama e suas funções e alinhar com a Torá, ou a gente tem que acreditar num Elohim que não tem ligação com a função. Por exemplo, o Mashiach, se for falar do tetagrama, ou daquele autor que escreveu uma porção da escritura com a divindade tetagrama, que são 4 autores da Torá, que a gente encontra também na Taná. São 4. Tá? Tem o Elohista, que escreveu a divindade como Elohim e conteúdos de Elohim. Tem o Yahwista, se você acredita que é Yahweh, ou Yahu, ou Yah. Tem aquele autor que escreveu aquela porção da escritura com Yah, Yahweh, Yahu, ou só Yah. Tem o sacerdote que escreveu principalmente em Vaikra, que também escreveu, e tem o deuteronomista. Então tem 4 autores. Quando a gente vai examinar a escritura falando de profecias relacionadas ao Mashiach, é muito imperativo fazer uma escolha. Você vai pegar os textos relacionados com as profecias com Elohim
ou vai pegar os textos da profecia relacionados com o tetagrama. Se vai pegar com o tetagrama, você pode ver, cada vez que você lê o tetagrama, você imediatamente depois do tetagrama você vai encontrar a função dele. Sempre. Tem que analisar o conteúdo e você vai encontrar alguns para citar. Você vai encontrar Gibor, Rafa, Nissi, Abba, Yare, Shafat, Boré, Sabaoth, Yasha, Makdesh, Shalom, Siknedo, Rohi e Shama. Alguma função você vai encontrar depois do tetagrama. Se você no caso usa Elohim, tudo aquilo ali fica obscuro. Fica tudo a nível de interpretação e de acordo com como juntar as partes da profecia e juntar com o Mashiach. Pelo que eu entendi do conteúdo de hoje, muito do conteúdo foi em Elohim, que não dá respaldo nestas funções. Por exemplo, Rafa, que é cura, o irmão leu uma parte ali, né, de Yershia, ou Yershia, que fala da cura. Aquilo ali é uma função específica. Mas por que foi falado de Rafa? Porque precedeu antes o nome do tetagrama. O resto a gente pegou de El. E quando fala-se de El, não dá para fazer uma distinção do que é aquilo que o tetagrama está fazendo. Entendeu? Então, se a gente for pegar, no caso, santificação, purificação, ou novo pacto, nova aliança, a partir do que o Mashiach fez, indo voluntariamente e conscientemente indo lá para jorrar o sangue dele, para pagar alguma coisa, aquilo ali é cristianismo. Agora, o fator do Mashiach sendo ele levado lá inocentemente, porque o cara que é inocente não vai querer ir para a cruz, não vai querer ir para o palanque, ele não vai fazer aquilo consciente. O Mashiach foi levado para lá contra a sua vontade. Então, na minha opinião, acho que aquele texto ali que é relacionado com El foi manipulado. Minha opinião, não quer dizer que seja aquilo, preciso estudar mais e puxar no hebraico. Porque quem tem culpa, sim, vai porque existe uma culpa. Quem não tem culpa não vai querer ir para o madeiro. E ele não faz aquilo consciente, mas o que aconteceu? Aqueles que estavam em volta dele, através de Azazel, fez com que ele, no caso, ia até o madeiro. Então, a gente vai ter que estabelecer. Se a gente acredita no tetagrama, a gente tem que ficar ligado com as funções. Ou se a gente acredita em Elohim, daí a gente vai ter que fazer um estudo só com Elohim, porque o Elohim não tem contato com as funções. Então, por exemplo, você vê no Novo Testamento, Elohim, 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 ou El, de alguma forma, e não é respaldado no tetagrama. Então, às vezes, quando a gente não é da linhagem hebraica, a gente, no caso, lê, por exemplo, justiça, pastor, a gente lê shalom, paz, makdesh, santificação, yasha, salvação, a gente lê aquilo como um todo, só que a mente não consegue fazer uma distinção do que o Eterno está querendo dizer naquilo ali. E às vezes é meio, como é que eu vou dizer, é imperativo para a gente entender. Se a gente vai pegar uma linhagem que vai fazer com que ele vá lá por si próprio, conscientemente, sem ter culpa, depois ele joga o sangue dele para pagar uma nova aliança, é uma linha. Normalmente é ligado com El. Quando é ligado no tetagrama, é ligado com o Yasha, mas aquilo ali é o tetagrama fazendo aquilo ali para quê? Porque quando ele vai lá confrontar Azazel vai além da lei. Ele tinha que ter ido até a Torá e não ia adiante da Torá. E o Mashiach estava ali, ele tinha que ter ido até ali. O que Azazel fez? Ele manipulou todos os líderes da lei para ir adiante. Naquilo ali o Mashiach esmagou ele. O Azazel perdeu a autoridade naquilo ali. Então a gente tem que fazer uma análise daquilo ali para conseguir distinguir o que é cristianismo e o que é o que a gente é, que é Notzerim, né? Para a gente conseguir, né, definir aquilo. Porque
se pega uma parte de outra e diz que é algo mais, daí a gente fica, no caso, usando uma parte e outra e nem uma coisa nem outra, entende? Não quer dizer que seja aquilo, estou dizendo só que existe a chance de estar alguma situação extrapolada usando a morte do Mashiach, o cara que não tinha pecado, e ele mesmo falou que não queria ir lá para o madeiro. Então ele não foi lá com a vontade própria dele, ele foi forçado a ir para lá. Ele não vai lá consciente de que vai e cara, não tem pecado, não tem que ir lá. E o Mashiach falou, né, que ele até falou com o Eterno algumas vezes que ele não queria tomar daquele cálice. Então vale a pena, né, considerar aqueles fatores, né? Então o que o irmão acha? O El versus o tetagrama? O que nós estamos avaliando aqui, para não fugir do assunto, até a irmã perguntou lá, né? Nós estamos batendo aqui na questão da expiação, né? No caso do Mashiach, relacionado com a sua morte, e que a sua morte foi por pacto, foi para selar aliança, que nós vemos ali o Daniel, né, dizendo que ele seria cortado. Daí até tem aqui o dicionário, né, até uma vez já falando sobre isso, a palavra kará, né, daí a forma do texto está Ikarat, que é uma forma imperfeita do Nifal, então significa ele morrerá, a sua morte se dará para selar a aliança. Mas quem fala aquilo ali, irmão, é o profeta no nome do tetagrama ou é o profeta no nome de Elohim? Estou citando o texto aqui do Daniel, 26, né, 26. Sim, mas ele tem alguma referência de El ou Elohim ou tetagrama ali? Ali a narrativa ali, nós já estudamos ali, está falando desse ungido, né? Depois de 62 semanas, um ungido será e caráter, ele será cortado. Então o vocábulo hebraico, ele dá a ideia de morte pactual, não simplesmente vai ser morto, né? Então está aqui o dicionário, podemos ver o vocábulo aqui, até uma vez nós pegamos ali o Strong também. Então dá a ideia que ele seria morto para selar a aliança. Então, quando se morre no sentido da morte, como no caso, como foi a morte do Mashiach, verteu o sangue do seu corpo, né? Então, quando ao verter o seu sangue, até que a morte chegou, né, então a sua vida, a sua alma, lá no Yeshaia também está confirmando 53. Ele entregou a sua alma voluntariamente para isso. Então, quando nós vamos lá no filho de Yosef, nós vamos ver que nele se cumpriram essas profecias. Mas quem entregou a alma, no caso, o sangue, quem né? fez a entrega da inocência do Mashiach para, no caso, confrontar Azazel, foi o tetagrama, não foi o Mashiach em si, né? Porque o Mashiach não tinha culpa. Então, mas essa colocação que o irmão está colocando já talvez seria uma outra posição, porque o que nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando aqui dentro do texto escrito. Texto Por isso dado, que eu né? coloquei aqui, Torá, Navim e Ketuvim. Por quê? Então nós temos que através disso aqui, para chegar lá. Porque nós temos a história, nós sabemos que Yeshua ben Yosef, foi morto em Jerusalém, segundo a história, no ano 33, né? Tem esse livro aqui, ele narra bem essa parte histórica aqui, né? Nessa parte ele ajuda bastante, né? Que ele foi morto lá e a sua morte se deu fora de Jerusalém, né? Enfim. E o Shiach, irmão? E se ele é o ente dessa profecia, então nele se cumpriu, e a sua morte não foi simplesmente uma morte. A gente frisou aqui, não sendo repetitivo, mas foi com essa finalidade. Então vamos continuar a explicação disso. Sim, Né? É porque faz parte, né, irmão? Não, vai errando, mas é que senão ele corta demais, né, irmão? Ele vai ficando. Aqui eu fiz uma ligação, não é que eu fiz, né? São textos, porque nós sabemos que a própria Torá, o próprio Taná, ele fala um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, não é? Então às vezes devemos pegar um texto de um capítulo de um profeta e às vezes vai completar no outro. Então aqui, eu fiz uma anotação aqui do Yeshaia, do Daniel, do qual estamos falando, né? O ungido será cortado, entre aspas. O vocábulo Ikaret, conjugado aqui no Nifal, em perfeita terceira pessoa futura, literalmente ungido. Ele, aquele a qual fosse esse ungido, né? Por isso que está no indefinido,
será cortado, eliminado, excluído, removido, execrado. Isso está no vocábulo aqui do caráter. O vocábulo aparece só por baixinho ou aparece lá atrás no canal? Não, ele aparece em vários textos da Escritura. Mas no caso aqui do Daniel... Varões que não foram mortos também, decepados, tirados, cortados, também aparece lá. Né? Daí tem que ver os outros vocábulos, porque tem outro vocábulo que eu esqueci agora. Fala pactar aliança, né? Mas o que nós estamos batendo aqui, irmão, não se trata, eu estou batendo, não se trata de que outros casos. Nós estamos aqui estudando o texto, a passagem do Daniel 9. Então vai dizer aqui, ó, o vocábulo diz, ó, icaret, né? Aqui conjugado no imperfeito futuro, né? Ungido, ele aqui fosse esse ungido. Então tá, o que diz a palavra icaret? Inclusive está no imperfeito futuro do imperativo. Está aqui, o que seria aqui vai para o imperativo. Podemos ver isso aí depois no dicionário. Então o que diz o vocábulo icarat que está em Daniel 9:26? Será cortado, eliminado, excluído, removido e execrado da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Daí eu juntei aqui o Jeremias, né? 11:19, né? Da terra dos viventes, será execrado da onde? Da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Aí tem Jeremias, tem o Salmo 41 e as passagens aqui. Nota, ungido. Deve-se notar que este ungido, o qual seria cortado, matado, e aqui em sentido pactual, ver dicionário página 105, sobre o vocábulo caráter, que daí no caso é a raiz da palavra. Isso se daria depois de 62 semanas, no caso 434 anos, mais ou menos, dentro do cálculo profético, a contar desde após a reconstrução do templo de Jerusalém e da sua consagração, quando Yeshua ben Yotzadak tem o seu nome mudado para Yehoshua e assume então a posição de Gadol Kohen, sumo sacerdote, em sucessão ao seu pai, 1 Crônicas 6:15. Então, deve-se notar que Yehoshua, filho de Yotzadak, ou Yehotzadak, foi também um tipo daquele a quem seria ungido, isto é, o renovo. Zacarias 6 e assim por diante. Sabemos que esse templo, consagrado por Yehoshua, filho de Yotzadak, eu vou pegar um pouquinho de água para mim, por favor, alguém tem um pouquinho de água, que vai secando a garganta aqui de falar, né? Sabemos que este templo, consagrado por Yehoshua, filho de Yotzadak, tendo Esdra como escriba hábil, durou até o ano 70, quando o mesmo foi destruído pelos romanos. Mas antes de ser destruído, quando o mesmo ainda tinha as suas atividades sacerdotais, o mesmo teve a sua cortina central, a qual separava os dois compartimentos entre o Santo e o Santíssimo, rompido do alto a baixo, do qual caiu até mesmo a trave de sustentação que a sustentava, dando a ideia com isso que tal cortina não se deveria mais ser recolocada no lugar. E assim foi. O compartimento santíssimo ficou vazio e o sumo sacerdote levita perdeu desde então para sempre o seu ofício. E tudo isso aconteceu depois, e no dia em que Yehoshua ben Yosef, o ungido e tal, né? Aqui se tem a passagem de Yohanan 1:45, foi morto pelos seus algozes na crucificação da cruz, fora dos muros de Jerusalém. Já vai terminar aqui. É bem curtinho aqui. Então estamos dentro do livro de Daniel. E assim agora um novo caminho estava se abrindo. Um novo sacerdócio. Com um novo sacerdote mor. Um Hagadol. Aí tem as passagens de Hebreus 10 e Hebreus 3, que daí vai ficar o critério se os irmãos aceitam Hebreus ou não. Segundo a ordem do rei de justiça, Melquisedeque. Aí eu citei Gênesis 14, verso 18, e Salmo 110, 1 a 4, e Salmo 13, verso 11 até o verso 15. A saber, Yehoshua ben Yosef, o ungido de Yahrael. Salmo 2, 1, 2.
e Yohanan 1:41. Devemos notar que mais de que ser o ungido do Altíssimo, ele, Yehoshua, se tornou também seu filho. Salmo 2:7, 89, 27, 28 e 29. Apocalipse, tem as passagens aqui. E assim então nós podemos vê-lo agora em seu traje sacerdotal, bem como na sua realeza e honra, as quais Elohim lhe concedeu. Abre aspas. E te darei a ti um lugar de honra. Zacarias 3:7 e Isaías 53:12. Pois ele, o ungido, me amou. Pois ele, o ungido, me amou, no caso que é o Eterno, me obedeceu e não se rebelou contra mim. Malaquias 2:5 e 6. Como fez Adão, Rocheia 6:7, no caso Adão rebelou contra o Eterno. Aí tem as passagens, Salmo 18 e assim por diante. Fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Isaías 43:4 com Malaquias 2:5. E daí tem mais umas coisas aqui, vamos... Malaquias 2:5. Malaquias 2:5. Então essa é a posição da qual o Taná, no caso agora o Neviim, né, está falando dele, na sua posição de realeza diante do Eterno. Mas depois de cumprir o ato do qual está escrito em Isaías 53. Depois de passar pelo Isaías 53, então agora ele é essa pessoa da qual o texto aqui está falando. E tendo essa posição diante de Elohim, é que ele agora tem autoridade, então, como, aí já é um assunto para estudar, como sumo sacerdote. Porque quando terminar, digamos assim, quando terminar a ligação entre o Eterno e o homem, através de sacerdote, então vai terminar a história. Porque se Israel tinha sumo sacerdote, tinha sacerdote que ministrava, e agora o templo não existe mais, e daí para frente ficou sem sacerdote, como é que ficou a questão espiritual agora? Falemos, né, irmão? Mas é questão de estudar ainda, né? Mas só tem que existe profecias que o sacerdócio, o templo vai voltar, né? Aí tem explicado aí, pô. Aí é um assunto para estudar, se o Mashiach é sumo sacerdote, então o que os profetas estão dizendo lá atrás, aí vai dar um conflito. Porque, como sumo sacerdote, como o irmão falou, só temos o Melquisedeque, né? O templo, para pôr ele como sumo sacerdote, só tem o Melquisedeque. Nós fomos ver o Melquisedeque é uma interpretação da Igreja Católica. Melquisedeque, a passar do sumo sacerdote é bem interpolado, bem pagou. Então, mas veja bem, irmãos, olha aqui uma coisa. Eu não estou aqui defendendo de forma nenhuma, eu estou trabalhando dentro do texto. Veja aqui uma coisa, olha. É que tem texto que não dá para aceitar, né? É muito manipulado na casa, tem que se ler ali, não dá nem para ler, na verdade. Mashiach como sumo sacerdote não era tribo do Levita. Você não acha? Mas a narrativa que refere-se ao Melquisedeque, lá de Gênesis, que é muito breve, acho que é 2 ou 3 versículos, me parece. Me parece que o escriba intercalou ali, né? O nome dele, irmão, é Adonisedec, que tem ligação com Adonai, que Adonai não é o nome hebraico. Então, mas essa Adonai é um nome híbrido. Isso, essa é uma narrativa que está naquele livro de Melquisedeque. Yashar. Mas o texto hebraico aqui, eu estou trabalhando dentro disso aqui. Depois, se tiver outras coisas, vamos analisar. Mas veja bem, depois dessa narrativa, inclusive nesse estudo meu aqui, que eu escrevi, eu estou aqui falando aqui, ó, o sacerdócio do Melquisedeque. Eu digo aqui, né, no estudo, baseado no Taná aqui, que depois que o Melquisedeque, dentro do Taná aqui, ele é mencionado muito pouco. É mencionado em Gênesis lá, né? E muito pouco também, numa situação lá de Abraão vindo da batalha, assim por diante. Sim. É o seguinte, irmão, veja o seguinte, tentando dizer que Adonisedec, que é o que o irmão está falando, Melech Tzadik, que é o rei justo, de Salém, que é Jerusalém, eles estavam fazendo combate ali no vale de Sidim. Sim, certo. Ali que eles estavam fazendo combate, bem próximo ali do mar. O que aconteceu ali? Quando o Adonisedec chegou próximo de Abrão, ele falou de El. Ele não falou do tetagrama. Que ele era um sacerdote, só que não se sabe que tipo de sacerdote que era.
O que eu estou tentando dizer é o seguinte, é que nem sempre quando fala El ou Elohim está se referindo ao tetagrama. Então, quando Abraão conversa com ele, aquela batalha que o espírito do tetagrama de Gibor estava nele, ele fala, o meu El é o tetagrama. Então, Adonisedeque não reconheceu o tetagrama na vida de Abraão. Abraão teve que falar para ele quem que era. Melquisedeque não tinha conhecimento. Ele não tinha conhecimento. E Melech Zadik é um título, não é um nome. O nome dele era Adonisedeque. Então falta uma porção ali de achar, para a gente conseguir encontrar aquela informação. Então Adonisedeque vem de Adonai, que não é um nome hebraico, é um nome híbrido. Você entende? Então por isso estou dizendo, quando vai falar de El, parece que quando se tem ali a entidade El, é meio confuso aquilo ali, sabe? Sim. Agora quando fala do tetagrama, o tetagrama é mais específico, né? Então, irmão, mas veja bem, Elohim, Elohim, o tetagrama, vamos colocar, nós temos isso para estudar ainda, não é a mesma pessoa, não é o mesmo termo? Elohim, ou El, é um nome que é linkado com uma parte da escritura num valor poético. Aquele nome, Elohim, não existe raiz, é um nome poético. Então, aquela entidade, por exemplo, pode ser o tetagrama, como pode ser que não. Sim, o que dá a entender? Se aquele rei, por exemplo, naquele momento, ele cultua uma entidade que não é o tetagrama, mas ele faz o bem, não quer dizer que aquilo é o tetagrama. Você entendeu? Por isso que é sacerdote do El, mas que El. O texto não especifica o hebraico. O hebraico diz do El Altíssimo. E ela é um título honorífico como Deus hoje. Então, alguém tem que pegar Deus, de repente interroga, mas que Deus está falando? E que Deus? É a questão do Melquisedeque. Ele era sacerdote, sim. Não era nem sumo, era sacerdote. É uma questão também para se estudar. Então, aí que ela. Diz que Abraão, na conversa ali, Abraão chega, não. Tetagrama. Ele se separa, porque Melquisedeque vinha com ela, mas que ela. E era sacerdote de que ela. Sim, mas veja bem, dentro da narrativa do Gênesis ali... Então Abraão tinha conhecimento. Então é igual a mãe me falando de eu me interrogo. Mas por que eu interrogo? Porque eu quero que você separa. Opa, o meu El, aí Abraão diz para ele, o meu El é o tetagrama. Tipo assim, o Melquisedeque vinha com algo estranho ali. Entendeu? Então, mas a narrativa... A ordem de Hebreus, que o irmão citou várias vezes, nós já estudou a vez passada, de Hebreus ali, não existe no Tanakh. Que ordem é que Melquisedeque deu? Não precisava de uma... Não precisa da ordem, não tem a ordem, não tem, é complicado, né? Não, mas nós aí entramos... fica no mundo da imaginação. Nós entramos Normalmente levemente... ligou a questão de fé, né? Ligou El no meio, tudo no meio. Meu irmão, nós entramos aqui levemente no assunto, mas não vamos entrar em tal, né? Para nós não misturar. Mas quando eu falei aqui a respeito de Yoshua sacerdote, né? E existe as narrativas lá no livro dos Hebreus, mas reportando no caso, por isso que eu falei, só existe duas passagens, duas narrativas no Taná, né? Uma no Taná, uma no Torá, que é o Gênesis, e outra no... muito pouco, né? Ketuvim, tá? Mas veja bem, é claro... Para pôr ele como sacerdote? Sim, mas a narrativa vai dizer assim, que, segundo o texto lá, né? Que no caso ele era sacerdote do El Altíssimo. Né? Então a palavra Altíssimo aí já individualiza, digamos, um pouco. Mas não tem no hebraico, irmão? Tem no hebraico, irmão. Tá aqui, ó. Tá aqui no hebraico. Porque a questão está nessa ordem também, né? Como o irmão pôs, né? Eu não tenho ordem. Não tem? Ele era sacerdote, mas cadê a ordem que ele deu? Que o mestre seria tinha que ter? Sim, mas só o fato dele ser sacerdote do El Altíssimo já identifica, cara. É que não tem não vai especificar. Veja o seguinte. Essa ordem a igreja pôs Cristo como tudo, como sacrifício para remissão do pecado, sacerdócio,
Deus, então daí fica mas eu sei. Esse texto aqui, irmão, tem que ter apoio no Taná, é né? complicado, porque ele diz, eu vou ler o texto que o irmão Francisco não leu, né? Só foi uma questão dele. Sim. Mas ele aqui, na verdade, não é blasfêmio esse texto aqui, eu digo bem assim. Mas claro ainda se torna isso quando se constitui um outro sacerdote, tá havendo uma transição segundo o texto, um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Mas vai montar onde? Está em Hebreus. Não, nós estamos falando aqui antes de Hebreu, nós estamos aqui no Gênesis. Não, eu sei, mas estou falando em Hebreus, que Deus nos todos como sacerdote. Não segundo a regra de uma prescrição carnal. Ó, já vai tirando a Torá, certo? Mas de acordo com o poder de uma vida imperecível. Veja que é complicado o texto. Pois, diz o testemunho. Testemunho de quem? Melquisedeque. Que testemunho o irmão tem lá? O irmão pôs, ó, filho para Machia, nós achamos no Taná, né? Segunda ordem. Tem várias, né? Passagem como filho, como servo, sofredor, visto lá mais vivo. Agora, como sacerdote, irmão, não existe. Não, mas Ó, daí só terminando o texto, aí diz bem assim, olha que berração é isso aqui, ó, que está sendo apoiado nesse texto. Assim sendo, está abolida a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito nenhum. É isso aqui, nós temos que aceitar isso. É uma berração. o que o irmão está lendo é um rodapé aí, né? Não, estou lendo o texto de Hebreus. É fraco sem proveito nenhum. Certo, mas antes de ir para os Hebreus, eu quis citar aqui que a primeira narrativa que fala de Melquisedeque, no Taná principalmente, é aqui em Gênesis. Por isso que eu vim aqui no como Gênesis. sacerdote, sim, Melquisedeque, mas isso não nos dá a ideia de o Machia ser um sacerdote. Quem pôs isso, segundo Melquisedeque, foi a igreja que pôs. Irmão, vou tentar auxiliar o irmão na seguinte situação. Melquisedeque foi a igreja que pôs. Não existe adaptação. Vou tentar ajudar, irmão. Veja bem, no hebraico, a função do tetagrama de certo, de que é justo, Se fosse a ordem que eu repita, aí nós tínhamos apoio na Taná. O irmão pode ler Zacarias, pode ler vários passagens falando de sacerdote. Mas Melquisedeque não. por exemplo, Mas eu estou partindo nós não estamos entrando no assunto do sacerdote. Eu fiz uma menção ali, mas nós podemos voltar depois. O irmão disse, aqui está aqui, ó, no caso, ó. Eu não gostei. No caso, ele, o Melquisedeque, o rei de justiça, era sacerdote do El Altíssimo. Então é o texto aqui, ó. Então essa palavra Altíssimo já está definindo de que ele era sacerdote. Se havia os elos lá, Continua lendo o texto lá para o irmão ver que não vai definir. Esse Altíssimo não define se está falando do Eterno. pois é, irmão, Deus vai dizer o seguinte: quem que é no caso justo é tzidekenu. Aquilo ali é o tetagrama que tem que ter um conteúdo justo para aquilo que ele está falando. Mas o Melquisedeque, que é Adonisedeque, ele simplesmente reconhece que Abraão ganhou o conflito. Ele ganhou. Só que ele falou de El, e qual é o ato justo que ele mostrou para servir de exemplo lá para o Mashiach? Ó, Melquisedeque é o nome cananeu. Adonisedeque, rei de Jerusalém. Nós temos uma referência em Josué 10:1 lá. Para conferir. Ó, adorava ao Deus Altíssimo, ou seja, ele é um nome composto, cujos elementos são atestados como duas divindades distintas do panteão. Finíssimo. Então ele vai lá atrás, lá, né? Por isso que Abraão pega e quando Melquisedeque vem e fala, eu sou o sacerdócio do El Altíssimo, Abraão, o meu é o tetagrama, você parou. Isso sim eu procuro, porque ele vinha com uma confusão lá, Melquisedeque. Pode ler, continuar lendo o texto no hebraico por não ler. sim. E El Elion é um termo do hebraico complicado, Sim. não sabe? Mas veja bem, como eu falei aqui das duas referências do Taná, aí nós temos mais uma referência no Salmo aqui. Então veja bem aqui, eu vou ler aqui no texto aqui, ó. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Um juramento do Eterno semelhante àquele que ele fez para Davi, né? Jurou o Senhor a Davi e não se arrependerá. Aqui é a mesma coisa, jurou o Senhor, o Eterno, né? E não se arrependerá. Então isso está decretado. Tu és sacerdote para sempre. Daí Leolã, para sempre. Segunda ordem de Melquisedeque, tá? Segura só um pouquinho.
o Eterno está à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira e julgará as nações. Tá. Salmo quanto você leu? Salmo 110, 4 e 5. Tá, então vamos aqui, ó. Aqui, ó. Atá, correndo, Leolã. Atá, correndo, Leolã. Tu, sacerdote, para sempre. Leolã, para sempre. Al divirti Melquisedeque. Sobre as minhas palavras, Rei de Justiça. Al em hebraico significa sobre. Algo no sentido de aquilo que eu estou falando, afirmando. Então aqui, o caso é o Eterno que está dizendo aqui, ó. Quem está dizendo? É o Eterno. Tu és sacerdote para sempre. Porque voltando um pouquinho no versículo anterior, irmãos, olha aqui. Irmãos, voltando um pouquinho aqui no versículo, no primeiro diz assim, ó. Disse o tetragrama ao Eterno, ao meu Adão, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Eterno enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Aqui fala-se de uma batalha, um dia de batalha. Gibor, ali tem que ser o tetragrama Yod, Re, Vav, Re. Sim, mas aqui nós estamos lendo o texto aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho, só um instantinho. Oráculos de Yahvé, oráculos do Eterno, né? Le Adonai, né? Chevele Imini. Vamos ver essa parte de baixo aqui. O que diz se é batalha ou é de culto, como não falou aqui. Verso 3. Ele está falando Yom Kippur, a festa do outono no futuro. Não, aqui, irmão, nós estamos estudando o texto aqui de Salmo, aqui, né? Aqui é de fato mesmo, o dia da batalha, né? E interessante que aqui, deixa eu ver, a tradução está certa aqui, ó. No dia da tua batalha. Aqui está escrito aqui, ó. Reilak, Reilekha, no dia da batalha tua, né? Tem a palavra aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Beion Reilekha, no dia da tua batalha. Só que de alguma forma, irmão, vai encontrar no hebraico ali Shafat. Naquele conteúdo ali, tendo o tetragrama, você vai encontrar Shafat em algum local ali, pode procurar. Aqui no caso aqui, ó, aqui é o Salmo de Davi, né? Então Davi está, no caso, reverberando o Salmo, e ele está dizendo assim, ó, disse o Eterno a quem? Ao meu Senhor, ao Senhor dele, digamos, a uma terceira pessoa, digamos. O Eterno, Davi, e a terceira pessoa. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo do teu pé. Está vendo? Aí embaixo aqui. Jurou o Eterno e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Sobre, no caso, aqui eles colocaram a segunda ordem do Melquisedeque, está certo. Só que aqui, deixa eu ver. O João está lendo no 2, versículo 2? Não, é Salmo 110, verso 4 agora. Aí é o seguinte, aonde eles falam aqui, ó, segunda ordem do Melquisedeque, aqui diz assim, deixa eu ver, só Eles colocam entre aspas. Tá certo, o irmão falou que é a ordem correta. Aqui diz assim, ó, aonde está escrito segunda ordem do Melquisedeque, o hebraico traz aqui, ó, sobre as minhas palavras, tu serás rei de justiça. Então, por isso também fechou de Jerusalém. Sabe o que é justiça no hebraico? É Shafat. O irmão está certo, porque eu li a ordem aqui não está a ordem, vendo que eu estou sendo sincero. Justiça é Shafat. Eu não estou dizendo que aqui está escrito ordem, porque não está. Isso nós já disse. E ainda Mas aquele é o tetragrama. Sim, mas agora quem é essa pessoa de quem se É o fala? tetragrama. Porque é Shafat. Shafat é a parte do tetragrama. Não pode ser o próprio tetragrama. Não, esse é o Messias. Esse é o Messias. Mas ele não recebeu ordem. Mas não tem ordem. Tudo bem, a ordem pode tirar fora. Mas seguinte, diante do Eterno ele vai ser o quê? Sacerdote, Sacerdote. mas no reino. De justiça e paz, né?
No reino, Então, e é do rei, não é agora. É do Só está invocando ele pensando que ele está intercedendo. É do Então, rei. mas então segura um pouquinho. Fica quieto aí, ó. Tá, então eu lembrei de uma outra passagem. Foi até bom não ler o hebraico ali, que Foi falou, bom, agora ficou mais... agora falando de outro. Agora cai o Hebreus 7 de vez por terra. Não, mas espera aí, irmão. A questão do Hebreu, o irmão citou aquele dia, o Hebreus 7, verso 3. Aquele texto é truncado mesmo. Mas o irmão citou de volta. Não, eu não citei ele, irmão. Irmão, fala assim. Eu não citei Hebreus 7, 3, não. Eu falei no livro dos Hebreus, capítulo está aqui marcado aqui, ó. É capítulo 10 aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, irmão. Eu não citei 3. Eu sei que esse versículo está alterado. Aqui, quer ver, ó? Tá aqui. Tem que citar Yasha ali ao invés de Shafat. Ó, aqui, irmão, ó. Aqui estão os textos que eu coloquei aqui, ó. Tem mais ainda, tem mais, ó. Eu citei o Gênesis 14, né? Depois podemos reler logo o texto. Salmo 110, de 1 a 4. E o capítulo 13, de 11 a 15. Deixa eu ver o que diz 13, de 11 a 15. 104? Eu citei Salmo 110, E verso agora? 1 a 4. Agora vamos para Salmo 13, verso 11 Salmo 13. até o 15. Pois é, irmão, só que para ele citar ali o Mashiach como Salvador tem que ser Yasha. Do 11 ao 15. Ou tem que ter uma raiz de salvação ali, não tem. Salmo 11, Salmo 13. 13 do versículo 11 ao 15. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, que às vezes eu esqueço, sabe? Ali não tem a raiz de salvação, irmão. Só tem ali a tá errado aqui justiça. a passagem, irmão, peraí. Ele está fazendo referência ao tetragrama ali. Salmo 13. É, Não tem aqui, acho que eu marquei errado aqui. Ou tem alguma parte interpolada ali, mas não tem referência de Mashiach ali é interpretação. Vamos ler o hebraico agora. Esclareceu, segundo a ordem de Melquisedeque, São Salmo 110. a tradução diz nem existe no hebraico. Não, mas de qualquer forma, não, tudo bem, não tendo ali a palavra A ordem ordem. nós já vinha batendo faz ordem, entendeu? Sim. É que é uma adaptação cristã lá no texto. Lá. Sim, mas de qualquer forma, Até da própria Bíblia católica já vem explicando, o dicionário Vini mostra aí, desmancha tudo. sim. Essa teologia cristã aí. Não, tudo bem, mas de qualquer forma, o texto está falando. Não foi hebraico, né? É que está gerando o Mashiach que o próprio hebraico não fala. Nossa, agora... Sacerdócio. Aonde que fala Mashiach ali? Aonde que fala salvação ali? A gente interpola Mashiach, salvação, mas não tem Yasha. Mashiach que ele é enviado, não é enviado para fazer o o quê? Mashiach filho, né? Não tem, chamado meu não tem ungido, Nataná. Meu ungido, Profeta. É profeta. interpretação só por enquanto. O que tem ali é Shafat, justiça sim. Batalha, Gibor. Mas quem que vai falar da batalha do final? O Eterno não falou, a vingança somente é dele? O Eterno não fala aquilo, a vingança somente dele. O que é a vingança? É a batalha final. Só é pro tetragrama, não é pro Mashiach aquilo ali. Vai pro hebraico existe muita... né? Melquisedeque é barrado por Abraão, né? Já aí você já vê que já... Não tem nada a Deixa eu ver ver. uma passagem aqui. Só um instantinho. Salmo 110, versículo 4. É que a verdade, ela, quanto mais testado, mais ela vai Ela clareando. vai clareando. Aqui, irmão, ó, viu, irmão? Tem uma passagem aqui, ó. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, para ficar bem esclarecido. O Salmo 110 aqui é o Eterno falando, é o Davi, né, que está escrevendo. Ele fala que o Eterno está falando de uma outra pessoa. E essa pessoa vai dar esses atributos. Então isso é o Mashiach. Tá, daí os irmãos Marcos lá falou que isso aí é só no reino, não é isso? Ele não é sacerdote agora. Mas Mashiach é Yasha, irmão. Hã? Para ele dizer Mashiach, tem que dizer no caso, é um enviado, ungido. Sim. E qual é a função dele? Shafat é justiça. Shafat é, no caso, a batalha final. O Eterno, o Tetragrama falou que a batalha final, a vingança somente é dele. Sim. Então não é para o Mashiach aquilo ali, tem que ser para o Tetragrama. É o simples entendimento da função. Mas o Eterno trabalha através de intermediário. Moshe, Yehoshua, Ben-Nun. O Eterno trabalhava com eles. Agora o Eterno trabalha com Yehoshua, Ben-Nun. Agora veja aqui, Na irmão. função de Shafat, Irmãos,
Aqui, irmãos, olha, Então, Mashiach não é só não sei Salvador, se é já Salvador tem e mais. Aqui, ó. participar da batalha Nós final. temos estudado bastante o livro de Zacarias, não é isso? Capítulo 3, capítulo 6, o capítulo 14, não é isso? Até o capítulo 9. A gente tem estudado bastante isso aqui. Então veja bem, essa passagem aqui está dentro do Neviim, que Zacarias é profeta, não é isso? Então veja bem aqui. Eu vou ler aqui, irmão, tenha paciência, eu vou ler aqui. Zacarias 6, verso 9 até o 15. Localiza que eu vou ler, os irmãos acompanham, né? 6, Do 9 até 9 o 15. Zacarias 6, do verso 9 até o 15. Eu vou deixar os irmãos aí. Irmãos, deixa eu só terminar essa leitura aqui, só essa leitura. Veio a minha palavra do Eterno, dizendo: recebe dos que foram levados cativo, a saber, de Reudaía, de Tobia, de Eudaía. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Yoshia, filho de Sofonia, para a qual vieram de Babilônia. Verso 11. Verso 11. 6, 9. Recebe, digo, prata e ouro, e fazes coroa, e põe na cabeça de Yehoshua, filho de Yotsadak, sumo sacerdote, e diz-lhe: assim diz o Eterno dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele voltará do seu lugar e edificará o templo do Eterno, do Senhor. Tá, né? Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a honra, e assentar-se-á, e dominará no seu trono. E ele, essa terceira pessoa, será sacerdote no seu trono, e haverá harmonia entre ambos. Entre os dois ofícios aqui, está falando de ofício. E haverá harmonia entre os dois ofícios. Algumas Bíblias corrigem isso. As coroas, ele sentará no seu trono e dominará no seu trono, e haverá harmonia entre os dois ofícios, que é de sacerdote e rei. Futuro. As coroas serão dadas a Helém e a Tobia e tal, a Yodia e tal, como um memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão, ajudarão e edificarão o templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isto acontecerá se diligentemente ouvirdes a voz do Eterno vosso Elohim. Então veja bem aqui. É Elohim, né? Pro reino, né, irmão? Opa. Então, mas veja bem, aqui está fazendo uma analogia, uma ligação entre o sumo sacerdote e filho de Sadak. E Elohim, né, irmão? No final é o Elohim, né? Sim, Elohim vai dizer que se eles obedecerem, se eles andarem e tal. Né? Mas o sumo sacerdote Ben Yotsadak, aonde que ele ministrava? No templo, né? De acordo com a ordem de 1 Crônicas 24. Sim. Tá. Mas o templo não existe mais. Veja que a linguagem se transcende, ela transpassa o tempo aí agora. E vai falar de outra pessoa existir, né? que vai ser rei e sacerdote. Mas no futuro o templo vai ser edificado, as pessoas vão ir, vão adorar o templo, vão levar sacrifício. Mas veja bem, a linguagem não pode se aplicar primeiramente unicamente ao Yehoshua ben Yotsadak, porque Yotsadak era só sumo sacerdote e não era rei. Esse outro aqui vai ser rei e sacerdote. Então, por isso que nós fazemos uma analogia no sentido. O sacerdote baseado em quê? Que é rei e sacerdote. Porque ele vai ministrar diante do Eterno. O irmão percebeu que não tem uma função nela? Então, mas tem que ter um respaldo. Mas veja aqui, quer ver? Agora, rei sim, né? Rei, juiz. Sim. Ó, aqui está o homem cujo nome é Renovo, né? Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Veja que essa expressão já muda
da primeira pessoa, no caso, que é o sacerdote aqui, para a terceira pessoa. Não, aqui está falando do filho de Josadark, ele mesmo ficará dentro do eterno, né? Sim. Que levou Está 40, falando do varão, filho dele. levou 46 anos para construir o segundo templo depois da volta É da algo que se Babilônia. cumpriu. Algo lá, Depois Herodes simplesmente estendeu e renovou Só um momento, então, eu vou ver um pouquinho, só um Vai instantinho. entender bem. Agora, aplicar esses sacerdotes para o Mashiach, daí daí tem que ter mais respaldo, né? Sim, podemos estudar mais melhor. Deixa eu ver O uma coisa. Taná não fala do sacerdócio para ele. É só o Novo Testamento. Essa última frase aqui do verso 13 diz assim, às vezes há alguma variação de tradução, eu vou ver ali agora, mas diz assim, e haverá perfeita harmonia, tem uma Bíblia lá em casa que traduz assim, e haverá perfeita harmonia entre os dois ofícios, que é sacerdote e rei. Agora eu vou ver aqui no hebraico se tem a palavra sacerdote e rei. Eu não vi ainda. Aonde está as passagens? Zacarias 6, verso 13 aqui. Só um pouquinho. Verso 13. A gente tem que ver também que se no tempo de Yehoshua ali, quando Ele ele não fala de rei, não. Não, eu sei, eu vou verificar aqui agora, peraí. E nem pode, porque se o filho de Josadark for sacerdote e rei, daí confundiu tudo. Por isso que eu estou dizendo que a narrativa começa falando, enfocando a pessoa do sacerdote, mas depois ela começa a transitar. Aí vai depender depende de cada um entender, né? tem que ver se nesse tempo aí o sacerdócio teve perfeita harmonia, tem tudo isso. Falou em El, pode ser qualquer coisa. Falando tetragrama específico. Me promete que precisaria de mais passagens, né, irmão? Para pôr ele como sacerdote. Sim. Não existe o sacerdote, sumo sacerdote do Mashiach. Só o cristianismo, só não. Agora o irmão foi para Salmo 102 ali, que era uma das únicas passagens. Porque o cristianismo precisava pôr o povo a invocar Cristo, né? Então daí tem que ser sumo sacerdote, senão o povo vai invocar ele, adorar ele, louvar ele. Isso é quando ela adaptação. Ele se volta mais ao eterno. Aí tira o homem. Mas foi muito bom que o Salmo 110, né? Ele reforçou mais ainda. Tradução, né?